Olá, eu sou o pastor Adejana Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, a Bíblia como um guia para a nossa vida. Nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Estamos vendo vários aspectos da Bíblia. Nós já estudamos inclusive em lições anteriores, já vimos a estrutura da Bíblia, como estudar a Bíblia. E na lição de hoje nós vamos ver especificamente a Bíblia como um guia para a nossa vida. A leitura bíblica em classe está no Salmo 119, 97 a 105. O texto principal desta lição é o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse é o texto principal em que está baseado a nossa lição. Nós sabemos que nos dias atuais existem muitos guias, as pessoas querem se guiar por muitas coisas, né? Tanto na nossa vida física, nossa vida natural e até alguns princípios de vida nós procuramos guiar em alguma coisa, mas alguns guias às vezes não são seguros. Nós temos então um guia infalível para a nossa vida, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É um guia confiável, é um guia excelente e é um guia também que nos auxilia em todos os aspectos da nossa vida. Em primeiro lugar, o comentarista da nossa lição, ele fala sobre a Bíblia como um alicerce para a vida. A Bíblia é um alicerce para a nossa vida. Alicerce fala de fundamento, alicerce fala de estrutura. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, nós já vimos isto em lições anteriores, e ela é, portanto, um alicerce para as nossas vidas. Jesus falou sobre uma casa alicerçada na rocha, em Mateus 7, 24. Jesus é a rocha, 1 Coríntios 10 e o versículo 4. Portanto, nós precisamos ter a nossa vida estruturada no alicerce das Escrituras, da Palavra de Deus e do próprio Cristo. Em que a sua vida está alicerçada? Qual é o guia para a sua vida, tanto nessa vida física como na eternidade? A Bíblia, então, é alicerce. Em segundo lugar, a Bíblia, a Palavra de Deus, é luz. Salmo 119, 105. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Isto quer dizer, então, que a Bíblia possui todas as orientações para a nossa vida. Ela é lâmpada e ela é luz. Em 2 Pedro 1,19, o apóstolo Pedro, ele nos fala sobre a palavra de Deus como uma luz que alumia em lugar escuro. Neste mundo de trevas, nós temos uma luz que nos ilumina no lugar escuro, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus, ela é imutável, é a imutabilidade das Escrituras. Ela não muda. Pode mudar os tempos, pode mudar os anos, pode mudar a condição política, pode mudar o cenário, mas a Bíblia, ela é imutável. Se ela é imutável, então ela contém os princípios bíblicos que são aplicáveis a hoje. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Nós temos os escritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Quanto tempo nos separa? Séculos, milênios, nos separa de alguns textos da Bíblia. No entanto, mesmo que séculos, milênios, também a distância cultural, geográfica, nos separa tanto do palco onde aconteceu os fatos bíblicos, quanto também da cultura dos tempos bíblicos, das línguas dos tempos bíblicos e do tempo dos tempos bíblicos. No entanto, a Bíblia continua tendo aplicação para as nossas vidas. A Bíblia é, portanto, imutável, sendo, portanto, atual e sendo, portanto, aplicável à nossa vida. Ela é um guia, então, permanente para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus é alicerce, ela é luz, ela é imutável. Em segundo lugar, a Bíblia nos torna pessoas sábias. A Bíblia fala muito sobre a sabedoria. E quando a Bíblia fala sobre a sabedoria, ela está falando de habilidade, de experiência. O termo está relacionado
há conhecimento que pode ser absorvido pela nossa mente e pode ser aplicado em todas as situações da nossa vida. Nós temos na Bíblia, inclusive, o livro de Provérbios. A Bíblia, ela é um livro que nos traz sabedoria, que nos torna sábios. Deus é a fonte da sabedoria. Nós temos vários textos que mostram a sabedoria de Deus, como Romanos 16, 27, Daniel 2, 20, Provérbios 2, 6, a Bíblia nos apresenta Deus como a fonte da sabedoria. Deus não apenas é um Deus sábio, mas como Deus é a fonte da sabedoria. Nós não podemos conhecer a sabedoria de Deus na sua plenitude. Ela é inescrutável. Romanos 11, 33. Então, a sabedoria de Deus. Se Deus é um ser sábio, quando nós lemos então o livro que foi inspirado por ele, a Bíblia Sagrada, nós podemos então ser mais sábios. A Bíblia nos apresenta o temor de Deus como princípio da sabedoria. Temor de Deus não quer dizer ter medo de Deus, mas quer dizer reverência, adoração. Quando nós tememos a Deus, nós estamos começando a ser sábio. Os benefícios da sabedoria. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós nos tornamos mais sábios. Salmo 119, 98 a 100. Isto quer dizer, então, que à medida em que nós vamos lendo as Escrituras, nós vamos absorvendo a sabedoria que contém em suas páginas, e se nós a aplicarmos ao nosso viver diário, nós seremos então vitoriosos, nós seremos então pessoas com um viver diário pautado por Deus, na sua palavra, nas Escrituras, e consequentemente pessoas mais sábias. Nós temos um livro de sabedoria na Bíblia, especificamente, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele nos traz instruções sobre família, sobre generosidade, sobre fraternidade, sobre justiça, retidão, disciplina. Nos traz, inclusive, várias advertências sobre a insensatez do pecado, sobre os males da língua, a imprudência, as más companhias, a glutonaria, as concupiscências, a imoralidade, os perigos da falsidade, da preguiça. Enfim, a Bíblia, no livro de Provérbios, ela então nos apresenta princípios de vida que são aplicáveis à nossa vida. A Bíblia, então, é o guia para a nossa vida, um guia infalível. Eu vou relacionar mais alguns aspectos que não estão aí na lição em relação à Bíblia como um guia para a nossa vida. A Bíblia é um guia individual para a nossa vida. Nós estamos vivendo dias de massificação. As pessoas são vistas de forma massificada pela mídia, pelos meios de comunicação, pelo marketing. Mas a Bíblia é um guia individual para as nossas vidas. Ela deve ser lida, ela deve ser meditada, ela deve ser examinada. A Bíblia é um guia para a nossa vida física. Nós temos uma dimensão física. Nós estamos em um corpo físico. Então nós temos uma dimensão física. É por este corpo que nós entramos em contato fisicamente com este mundo. É através deste corpo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós alimentamos, que há o processo de reprodução. Enfim, nós temos a dimensão física. A Bíblia é o guia para a nossa vida no aspecto físico. Deus estabeleceu leis naturais para a nossa saúde física. E a Bíblia traz recomendações em relação a isso, a administrarmos bem o nosso corpo. Isso está em 1 Coríntios 6, 12 a 20. Nós precisamos, então, ser bons mordomos do nosso corpo. Isso nós, então, aprendemos na Bíblia, cuidar bem do nosso corpo. Isso é a Bíblia como guia para a nossa vida física. Mas a Bíblia também é um guia para a nossa vida intelectual. É um dos elementos principais da manifestação da alma humana, é o intelecto. É uma faculdade que nós humanos temos que nos habilita a pensar, raciocinar, decidir, julgar, conhecer. É a psique do ser humano.
Nós temos essa capacidade dada por Deus. O intelecto ele se manifesta na imaginação, na memória e na razão. É por causa da estrutura intelectual que nós temos que nós imaginamos, nós então projetamos o futuro. É através do intelecto que nós relembramos o passado, é a memória. E é através do intelecto que nós então tomamos decisões, é a razão, nós pensamos. Então, a vida intelectual é um aspecto então da nossa vida. Então nós precisamos cuidar desse aspecto também. A Bíblia nos traz advertência acerca disso. Filipenses 4, 8 e 9. O padrão para a nossa vida intelectual está lá. Filipenses 4, 8 e o versículo 9. A mente nossa deve ser controlada pelo Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 16. E o apóstolo Paulo advertiu em Efésios 4, 17, a não andarmos na vaidade do sentido. Então a Bíblia como guia para a nossa vida intelectual. Mas nós temos uma dimensão também além do intelecto, nós temos uma dimensão sentimental. Então é a nossa vida sentimental. A Bíblia nos traz orientações acerca disso. O coração é a figura que ilustra a parte emotiva do ser humano. Nós temos a capacidade de sentir emoções. Nós sentimos alegria, nós sentimos tristeza, nós sentimos amor e nós sentimos também ódio. Estas emoções afetam de um modo especial o nosso coração. Daí então a Bíblia nos trazer advertências em relação a isso. As nossas emoções, elas precisam ser cultivadas e ser controladas pelo Espírito Santo. Nós devemos, então, não deixar, por exemplo, o nosso coração perder a sensibilidade espiritual. Em Efésios 4,19, o apóstolo Paulo advertiu a não pormos ou não expormos os nossos sentimentos, a nossa vida a sentimentos pervertidos, né? Se isso acontecer, nós perdemos a sensibilidade espiritual. Portanto, devemos cuidar dos nossos sentimentos em relação a nós mesmos, em relação aos nossos familiares e em relação às demais pessoas. Isso é a nossa vida sentimental. Mas a Bíblia também, ela nos traz orientações e ela é guia para a nossa vida também social. Nós temos o aspecto individual, a nossa vida física, intelectual e sentimental. Mas nós temos uma dimensão também social, e a Bíblia nos orienta nesse aspecto. Aqui entra então, por exemplo, o lar. O lar foi criado por Deus, o lar começa com um casamento e a Bíblia nos traz orientações acerca dessa dimensão social, que é o lar. Efésios 5, 22 a 23. O padrão divino para o marido, para a esposa e para os filhos estão, portanto, nas Escrituras. Mas nós temos uma dimensão que vai além do lar na nossa vida social. É o nosso mundo secular, o mundo secular. O crente está inserido em um mundo em que ele contém uma dimensão além do lar, que é a escola, o trabalho, os vizinhos, as relações sociais que nós desenvolvemos. O crente não deve se isolar do mundo. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17, 16. Portanto, nós precisamos ter a Bíblia, então, como guia para a nossa vida secular. A Bíblia nos traz orientações acerca do trabalho, a Bíblia incentiva o trabalho, a Bíblia orienta o cristão a agir no trabalho de forma responsável, como se estivesse fazendo para o Senhor. É o soli deo glória, tudo para a glória de Deus, inclusive a nossa atividade profissional. Também a escola, a faculdade, enfim, todas as nossas relações sociais. A Bíblia, então, ela cuida desse aspecto, ela nos traz orientações para a nossa vida social. E, finalmente, a Bíblia nos traz orientações, e acima de tudo, para a nossa vida espiritual. A Bíblia nos mostra e nos apresenta uma vida cristã que nós precisamos vivenciar. Essa vida cristã foi alvo dos ensinos de Jesus nos evangelhos
e ela é também alvo nas epístolas. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Judas, Tiago, nos traz orientações sobre a nossa vida espiritual. Essa vida espiritual deve ser pautada pela fé no Senhor Jesus Cristo, pelo amor cristão, pelas virtudes cristãs, pela esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo e pelo padrão de retidão, de atitudes éticas. Isso então é a nossa vida espiritual, né? A Bíblia então nos traz orientações como vivenciar esta vida, inclusive nos apresentando também a guerra, o conflito que existe para não vivenciarmos a essência da vida cristã e as armaduras de Deus como elementos fundamentais para que nós possamos ser vitoriosos nesta guerra espiritual. Então, a Bíblia como guia para a nossa vida. Você não pode prescindir da Bíblia, você não pode abrir mão da Bíblia. A Bíblia é o único elemento seguro, o único guia seguro que nós podemos ter em nossas vidas. Em nossas vidas muitas coisas falham, os sistemas de segurança falham, os guias, os manuais às vezes falham, mas nós temos então nas Escrituras um guia infalível para a nossa vida. Esta é a razão pela qual algumas pessoas têm as suas vidas fracassadas, derrotadas, porque não têm a Bíblia como guia infalível para as suas vidas. Portanto, que nós possamos ter, e através desta lição, sermos despertados para assumirmos a Bíblia como guia infalível para a nossa vida. Prezado professor, aproveite esta lição do próximo domingo para estimular os seus alunos a vivenciar a vida cristã e a ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Em tudo que forem fazer e agir, que possam buscar a Bíblia como guia infalível. Esta é, portanto, a nossa lição do próximo domingo. Que Deus o abençoe, se inscreva aqui neste canal, deixe o seu comentário, o seu like. Isso é importante para nós termos um retorno de como você está recebendo estas lições. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.